Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, faço parte da empregabilidade aqui da FAI e hoje a gente está recebendo o Pato, Diogo Pato, grande atleta, profissional também, e vai falar um pouco para nós sobre carreira e esportes. Como que o esporte ele agrega na nossa carreira profissional? Bem, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, e principalmente conversar, né, com o pessoal da FAI, que contribui tanto, né, para a vida de todo mundo e para a carreira de muita gente, né, e falar em carreira é uma coisa muito interessante, sabe, Vitor, porque eu não tenho uma carreira, como a gente chama, de forma linear, né, que você entra, escolhe uma profissão e segue a vida até o final dela com aquela profissão escolhida, né, eu comecei estudando biologia nos Estados Unidos com a intenção de me tornar médico lá. Porque a faculdade de medicina nos Estados Unidos você faz primeiro a pre-med, que é uma primeira faculdade, para chegar depois a fazer medicina. Eu terminei a faculdade de biologia, voltei para o Brasil, acabei não ficando para fazer medicina lá, voltei para o Brasil, fiz faculdade de odontologia aqui. E no meio do caminho, durante a faculdade de odontologia, eu já estudava bastante filosofia, psicologia, eu gostava muito dessas áreas, eu acabava dando palestras dentro de empresas na parte de ética profissional e uma série de coisas, enquanto eu continuava o curso de odontologia. Me formei, trabalhei somente 1 ano como dentista. Nesse meio tempo eu conheci a carreira de coaching, isso lá em 2006, 2007, a carreira de coach, início, né? Bem no início, quando a gente falava de coaching. Não existia nenhum tipo de meme sobre coach ou nenhum tipo de, vamos dizer, de pessoas falando mal de possíveis coaches que estão querendo ajudar as pessoas. Aí eu comecei a trabalhar como coach dentro de algumas empresas, trabalhei com alguns atletas por eu ter a minha vida, né, como atleta a vida inteira, e isso foi me levando depois para algumas outras áreas, né, então eu acabei me tornando diretor de operações de um grupo de rádios aqui do Paraná, a Rádio Ouro Verde, a Rádio Caiobá e a Rádio Difusora. Fiquei nesse grupo como diretor de operações e depois como diretor comercial específico de uma das rádios por quase 14 anos, e agora, recentemente eu me tornei o diretor de operações de uma startup chamada Cozy, que é cozinhas virtuais, onde a gente une marcas que estão expandindo no delivery a cozinhas que têm a seu tempo ocioso ou que podem faturar mais. Então a gente expande marcas pelo país, nós já estamos em 4 estados, já pronto para pegar mais 2 estados, e a gente une essas 2 caminhos dentro da área de restaurantes para que eles possam fazer negócio e possam gerar mais lucratividade, né? Então, assim, é uma carreira, eu tenho hoje 41 anos, né? É uma carreira que, se você for pensar lá atrás, imaginando que você vai para a área da biologia, área médica, que você vai ficar dentro de um hospital ou dentro de um consultório, para agora estar num mundo louco de startup, que você conversa com um monte de gente, faz reunião com pessoas em tudo quanto é lugar do Brasil. Eu acho que é uma coisa muito legal, no sentido de que nada a gente perde, né? Tudo aquilo que a gente fez na vida, de alguma forma a gente utiliza. Tem muita coisa que eu aprendi na faculdade de biologia que eu uso hoje mesmo falando de startup. E claro que isso sempre ficou permeado com a minha história no esporte, por o fato de eu ter sido atleta muito cedo, jogando futebol de salão, mas depois principalmente me tornando atleta de jiu-jitsu, onde eu acabei sendo campeão sul-americano, ganhei alguns torneios aqui no Paraná, e depois acabei contribuindo também para o desempenho de alguns atletas, né, durante a carreira deles também, né. Caramba, que legal. E hoje você tem atuado muito também com esses atletas, assim, você trabalha junto com eles, seja treinando, dando coaching, como que você tem feito, assim, com os atletas? Uma das coisas que é interessante, assim, o fato de eu treinar com os atletas, eu acabo fazendo também um trabalho, vamos dizer, informal com muitos que estão treinando comigo, porque o tatame, a gente fala, né, do jiu-jitsu, o tatame, ele une as pessoas. Então ele serve não só para você treinar a técnica, por exemplo, do jiu-jitsu, mas serve muito para você
pós-treino, sentar, conversar com o pessoal, a gente acaba conversando sobre diversas situações da nossa vida, e claro que todo mundo troca alguma experiência, né? E com o tempo, os atletas, eles descobrem, durante o treino na academia lá, com o passar das semanas e tal, eles descobrem que eu trabalho com alguns atletas, daí eles sempre vêm me perguntar alguma coisa, né? Tô com dificuldade nisso aqui, tem aquele competidor lá que eu não consigo vencer, como é que você poderia, que dica que você poderia passar para mim? No mundo dos esportes, principalmente no mundo do jiu-jitsu, como é o mundo da luta, a gente tem contato com muita gente, não só do jiu-jitsu, tem muito atleta de MMA que treina jiu-jitsu, porque faz parte do treino deles, então eu trabalho com alguns atletas nessa situação, atletas de MMA, e muitos atletas também do judô, porque nós temos, como a gente tem muita parceria com equipes de judô e eles também treinam com a gente, e o judô, por ser um esporte olímpico e um esporte muito intenso, principalmente numa idade já muito cedo, né? Os atletas que estão se preparando para ser atletas olímpicos ou possíveis atletas olímpicos, eles já com 13, 14 anos, eles já estão competindo em altíssimo nível. Se imaginar que a idade olímpica, ela é uma idade muito curta, né? Você não consegue ficar como um atleta olímpico por muito tempo. Então, eles acabam conversando comigo, os pais desses atletas acabam conversando comigo, e a gente faz também esse trabalho de... Nossa, muito legal. E é uma coisa assim, né, você falando desses atletas mais jovens, né, isso me faz pensar uma coisa que eu tenho visto muito hoje nas empresas, sabe? Que é a questão da imaturidade. Né? E o esporte, ele ajuda muito nessa questão de uma maturidade emocional também, né? Com certeza. Eu acho que você tem trabalhado muito isso também, né? Essa questão de maturidade, como que eu posso lidar com isso, né? Como eu posso lidar com esses desafios, né? A gente conversou anteriormente, né? Você falou, né? É uma coisa muito mais a longo prazo, o esporte. Sim. Não é uma coisa assim que... com motivação já basta, né? Tem uma coisa muito mais além do que essa motivação, né? Uma disciplina e assim por diante. E como que você vê essa questão da maturidade no esporte, o esporte sendo, né, um desenvolvedor de maturidade e também replicando-se na nossa dia a dia de empresa, assim, de carreira mesmo? É muito interessante, como a gente havia conversado antes, né? O esporte, ele traz situações muito intensas, né, que podem ser traduzidas para a nossa vida, depois para uma vida corporativa, uma vida de empreendedorismo, uma vida empresarial, que ela se dá um pouco mais lenta. Mas uma das essências que eu acredito que ajuda muito, o esporte ajuda muito a trazer a maturidade, e isso eu acabo trabalhando muito com os atletas, é a questão da gente primeiro evitar distrações para que você possa treinar. O treino é o ponto. Quando eu vou trabalhar com um atleta, por exemplo, vamos pensar assim na questão do MMA ou judô, tá? Que são jiu-jitsu, esses esportes de luta, em linhas gerais, eles têm um desafio, eles têm 3 etapas de desafio para você trabalhar com um atleta. A primeira delas, que é quase 70% do meu trabalho, é a área de treino. É o que a gente vai fazer para que o atleta ele possa ficar bem preparado fisicamente, para que ele possa se preparar tecnicamente, mas que ele tenha boas tomadas de decisões. Porque esporte, ele é tomada de decisão pura, em tempo real e muito rápido. Então, para que a gente possa criar um ambiente para que o atleta consiga desenvolver essas situações, a gente precisa primeiro que evitar distrações. E eu diria distrações de 2 formas. Distrações externas, que tem muito a ver com familiares, amigos, e situações, dependendo da idade do atleta, situações financeiras. Então, se eu trabalho com um atleta de MMA e ele não tem uma carreira muito consolidada, ou ele não tem uma carreira financeiramente consolidada, ele tem esse tipo de distração porque ele precisa treinar, mas ele precisa pagar a conta, ele precisa fazer uma série de coisas, mas o treino requer muito tempo dele. Então, como ele vai treinar e ao mesmo tempo cuidar das finanças, arranjar um patrocinador, conseguir alguma coisa nesse sentido para que ele possa fazer. As distrações que tem a ver com familiares e amigos acontecem muito porque, claro que nós gostamos muito das pessoas que estão à nossa volta e elas da gente, mas as decisões que a gente tem que tomar para poder ter uma preparação no nível que você precisa, ele afeta também a vida das pessoas à nossa volta. Então, quando eu trabalho com um atleta, por exemplo, de judô, que tem
18 anos, 17 anos, em que tem muitos amigos fazendo festa, sendo convidado para uma série de eventos, e ele tem que falar, não vou, porque eu vou treinar até tarde, e amanhã, às 7 da manhã, eu tô treinando de novo, isso é uma distração, porque é um desafio pro atleta abdicar de certas situações, e é um desafio para os seus amigos entenderem essa situação. Então, é algo que é muito complicado. Se o atleta ou a atleta tem um relacionamento amoroso, por exemplo, como é que você vai dedicar a tua vida a um treino e ao mesmo tempo a um relacionamento? Eu lembro uma vez um atleta de MMA que ele quando ele falava comigo, quando ele tinha uma luta marcada, ele fazia um camp de treinamento que a gente chama de 6 semanas. Essas 6 semanas, ele não via ninguém. Mas ele morava junto com a namorada dele. E claro que isso gerava um conflito. Não porque ela não estava entendendo a vida dele, não, mas é porque ele queria estar com ela, ele queria arranjar um tempo de ficar com ela queria que os dois fizessem coisas juntos. Mas ao mesmo tempo ele entendia que ele tinha que ter uma disciplina para ele poder treinar e se preparar para aquilo que era o ganha-pão dele. Então essa é uma distração que tem a ver com muita questão externa, e já fazendo o paralelo, né, e o link com a questão interna, porque a questão interna é tudo como tem a ver com a nossa interpretação da nossa vida. O que nós estamos, qual é o significado que a gente está dando para tudo isso aí? Verdade. Então esse tipo de trabalho, quando você consegue fazer com que o atleta ele entenda que ele tem que ter e ele tem que desenvolver essas áreas, isso automaticamente vai trazendo para ele uma maturidade sobre as situações da vida dele, porque no esporte ele tem feedback muito rápido. Tá? Ele foi dormir tarde, ele não se preparou, no dia seguinte no treino dele, o desempenho dele não vai ser bom. Então ele consegue rapidamente perceber que as escolhas, as decisões tomadas por ele no dia anterior tem consequência já no dia seguinte. Coisa que numa carreira, talvez você não pense dessa forma. Você demora um pouco mais. Demora pra sentir, pra perceber. Pra sentir. Então, por isso que eu falo que o esporte, ele pode te ajudar, porque você consegue rapidamente entender que a tua tomada de decisão vai afetar a sua vida. Então, você consegue treinar essa maturidade no atleta, porque ele começa a entender como é que eu vou lidar com pessoas à minha volta para mostrar para elas que eu tenho um desejo e eu preciso me preparar para isso. Veja, né, teve um atleta de judô que ele estava com 19 anos e ele estava com dificuldade de treinar da forma que ele precisava para poder ir para a seletiva olímpica e tudo mais, e ao mesmo tempo cursar uma faculdade. E aí, o que ele faz? E a opinião dos pais e dos amigos e dele mesmo, de pensar assim, eu não posso simplesmente largar a minha carreira, porque se não der certo o meu sonho olímpico, ou depois que eu me tornar um atleta olímpico e acabar o meu período olímpico e eu não tiver mais como ganhar dinheiro com esporte, o que eu vou fazer da vida? Então é uma tomada de decisão difícil, não é algo que você pode chegar e falar, largue a faculdade e vá treinar. Ou não, faça os dois, mas prejudique o teu desempenho. Distrações, né? Sim. E eu vejo muito isso no nosso dia a dia, né? Eu escuto muito isso, né? Tem um colega que trabalha comigo que ele fala, né? Tem batalhas que não valem a pena a gente lutar, né? Tomada de decisão, né? Tem coisas que, isso vai afetar em que sentido a minha carreira? Ou o meu trabalho, ou isso que eu estou realizando, esse projeto que eu estou fazendo, né? E você conseguir ter essa tomada de decisão, de entender aquilo que está acontecendo, né? Entender que tem consequências, e aquela coisa, não importa a decisão que você toma, vai ter consequências, né? Elas existem igual, né? Só que daí vai te direcionar para um lado, para o outro, né? E essa questão da maturidade, né? Ela está muito relacionada com isso, né? Sim. Com essa tomada de decisão, essa capacidade que tem, né? E realmente, eu vejo muito isso. Um profissional que ele tem uma boa maturidade, ele tem tomada de decisão. Sim. Ele sabe distinguir o que é distração, o que é importante, às vezes até mesmo ruídos, né, que a gente pode às vezes até considerar uma distração, mas que você, no final das contas, vai pensar, poxa, mas esse ruído é importante também. Sim. Né? E aí talvez esteja mostrando algo que seja necessário de se pensar,
não Sim. sei, né? Mas realmente, né, como a carreira, né, e o esporte, eles podem se complementar, né? Sim. Você estava falando anteriormente, né, quando a gente estava conversando, que a metáfora do esporte funciona muito bem nos business, né, nos negócios em si como um todo. Sim. Acaba que funcionando muito bem. E você vê como isso, assim, como que você vê essa metáfora do esporte nas carreiras, assim, pensando que né, a gente tem o Bernardinho, quantos atletas, né, hoje até são referências, escrevendo livros muito bons, falando sobre desempenho, né, sobre produtividade, né, tem o J... fugiu o nome dele. Mas ele era um atleta da natação também. Hoje ele tem livros, né? Tem inclusive um podcast também. E é muito legal quando ele fala de produtividade. Né? Então, realmente, né, o esporte ele nos ensina muita coisa. Sim. Né? E como você vê essa metáfora do esporte aplicados à carreira? Eu acredito que o esporte ele tem uma questão que é muito importante, que ajuda a gente entender na carreira, que o esporte ele é muito envolvido com emoção. Então, aquilo que a gente vive com emoção, a gente consegue marcar muito a nossa vida. Então, a gente lembra muito, quando a gente acompanha algum atleta que a gente gosta, como nós nos sentimos no momento que aquele atleta venceu. Então, vamos pensar por que a gente marca tanto Copa do Mundo, Olimpíada, ou qualquer outra situação de esporte que você gosta. Porque a gente se emociona, a gente lembra das situações, e é muito interessante que a gente lembra onde nós estávamos na Copa de 2014, quando o Brasil tomou 7-1, quem estava do lado, o que eu estava tomando, o que eu comi, porque tem tanta emoção envolvida que você acaba lembrando uma série de coisas e isso marca a sua vida. Quando a gente fala da metáfora do esporte para a carreira, acontece a mesma coisa. Porque quando a gente está falando do esporte, a gente está mexendo cerebralmente com tantas áreas do cérebro da pessoa que está tentando usar essa metáfora para a sua carreira, que você tem uma facilidade de fazer esse link. Quando a gente vai ensinar alguma pessoa, isso a gente acaba passando muito, não só por princípio de pedagogia, mas até andragogia, né, no sentido de você ensinar adultos e tudo, é muito mais, vamos dizer, fácil a gente sair do conhecido para o desconhecido. Então, você ensinar qualquer conceito novo para alguém diretamente com coisas que ela nunca ouviu falar, a pessoa não vai conseguir, primeiro, memorizar isso de uma forma muito fácil, porque você estava falando, né, de entrar por exemplo, você como formado em psicologia, psicólogo, entrar no mundo de IT e de repente se cair no meio de um monte de termo que você não sabe, e um ambiente que teoricamente é hostil, no sentido que você não está acostumado com ele, é um choque. Se você consegue usar metáforas que partem daquilo que você já conhece para depois você chegar para aquilo que você não conhece, a gente consegue construir esse conhecimento de forma melhor. E o esporte é algo que está na nossa vida como um todo. Então, a gente associar a carreira, o nosso desenvolvimento de carreira a uma situação esportiva é interessante, porque nós temos, assim, a gente lembra do Ayrton Senna quando era pequeno e ouvia os pais falar, ou tem algum atleta de tênis, a gente sempre ouve falar de algum atleta, a própria mídia fala, mesmo que você não acompanhe nenhum esporte, mesmo que a pessoa pense, eu não gosto de esporte, eu nunca me interessei por esporte, dificilmente uma pessoa aqui no Brasil que não acompanha esporte nenhum, não saiba quem é Neymar, não saiba quem é Bernardinho, não saiba quem é Filipão. Então eu estou citando 2 técnicos e um jogador, mas a gente poderia citar outras. Vamos pensar, Gustavo Borges, César Cielo, Guga Kirten, quer dizer, são tantos atletas que a gente começa a associar, que a gente vê no dia a dia e que a gente fala, ok, o que esse cara tinha de diferente? Marta no futebol feminino, o que ela tem de diferente, o que ela faz, e aí a gente começa a olhar e ter essa âncora emocional que nos ajuda a pensar assim, o que eu posso traduzir da vida deles para minha vida? Como é que eu posso vencer na vida? Que assim, é interessante a gente falar em vencer na vida, porque ele é um termo muito, muito amplo, né? O que é de fato vencer na vida, né? Tem pessoas que vão dizer vencer na vida é você ter muito dinheiro, é você ter títulos, ou vencer na vida é você ter amigos, você ter, não precisa ser necessariamente uma conta bancária muito gorda. Às vezes uns filhos. Isso. Então, mas o esporte, como o esporte ele tem também essa questão de
vitória e derrota, e eu acho que ele é até um pouco ingrato nessa situação, porque eu posso citar aqui diversos atletas que são sensacionais e que não venceram. Né? Aí você pensa, como é que pode você ter esse aí, que você paga caro por não vencer no esporte, né? Eu cito muito isso, por exemplo, a NBA, né, o basquete americano, que eu posso citar alguns jogadores que foram sensacionais, que são conhecidos, mas que jogaram na época que o Michael Jordan jogava, e o Michael Jordan ganhou tudo e eles não ganharam nada. E aí, eles vão dizer que a carreira deles foi um fracasso? Será? Então é difícil, né? Mas então eu acho que esse tipo de coisa que faz com que a gente pare e reflita. E aí, como tem essa questão emocional, a gente consegue usar essa metáfora para nossa carreira de forma bem simples, porque a gente está ancorado e a gente consegue entender qual é a consequência de tudo isso, né? E a gente vê muito isso, né? Projetos que a gente idealiza, pensa, conversa, faz todo o processo, tudo certinho, vai lá e dá errado, né? E, claro, a gente vê isso, mas é uma coisa, sei lá, 6 meses para você ver esse resultado negativo às vezes, ou até anos para você ver, dependendo do teu modelo ali, enfim. Mas no esporte não, né? Sim. No esporte é 90 minutos, no caso do futebol, sei lá, no caso de... Você pega a natação no esporte olímpico, que é uma corrida, e às vezes é uma prova de 10 segundos, 15 segundos. Segundos, né? Que você vê exatamente, é facilmente replicado, né? No teu âmbito de profissional ali, né? E daí você vê, né? Eu acho que, pra mim, assim, o que é referência quando se pensa em esporte é preparação. Sim. Eu lembro uma vez que eu não sou uma pessoa dos mais atletas, assim, né? Eu até brinquei com a prof. Elaine né, sobre o podcast. Falei, prof, eu não sou muito atleta, não. Já fui mais, né? Já corri, já fazia corrida, gostava bastante. Eu lembro da vez que eu desafiei meu pai. Meu pai, ele é uma pessoa um pouco sedentária, né? Já estava ali, já tinha passado dos 60 anos e tal. E daí a gente tava pensando, eu falei, pai, a gente precisa cuidar dessa saúde, né? E daí ele falou, o que a gente pode fazer então, né? Eu pensei, sei lá, hidroginástica, bacana. Talvez ali uma ginástica, uma coisa assim, né? Toda semana, pode ser. Eu falei, pai, por que eu e você, eu já tava, né, fazia um tempinho que eu não corria, eu queria voltar, retomar um pouco isso. Eu falei, por que a gente não vai começar a correr, treinar para fazer uma prova? Daí ele, vamos, né, e tal. Meu pai nunca tinha corrido prova, nada, assim, nada. No máximo, atleta quando ele tinha 20 anos jogando bola nos campos, assim, mas nada, assim, tipo, de ganhar... Nesse nível, né, de treinar e competir ou alguma coisa. E eu lembro que como foi incrível esse momento de treino, assim, sabe, de desenvolvimento. Eu chegava tarde, às vezes em casa, chegava umas 9h30 em casa, e a gente ia treinar. Colocava o nosso tênis de corrida e corria na rua. Perto de casa dos meus pais, ele tem um quartel, sabe? E daí a gente pegava e ia correr ali próximo do quartel, que era mais seguro também, a gente ficava mais tranquilo, e a gente acabava que tendo essa disciplina. E eu lembro, a gente corria, era um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E daí nessa brincadeira de tal, mas qual prova que a gente vai fazer? Aí tinha uma prova que era na Ilha do Mel, né, de 6 km, assim, bem tranquilo, né, mas que, foi incrível, assim, né, tava chovendo, um dia, tipo, você fala, não é um dia típico de Curitiba estava acontecendo na Ilha do Mel. Exatamente. E daí a gente chegou lá, eu falei, pai, só que aqui eu não vou estar com você, eu vou correr o meu ritmo e você faz o teu ritmo, pra você não ficar preso a mim e eu não ficar preso a você. Beleza. Eu corri na frente, cheguei na frente dele ali uns 10 minutos antes, embaixo de chuva. Aí eu fiquei esperando ele ali, né? Falei, aquela dúvida, né? Será que ele vai chegar? Tudo bem, né? Será que tá tudo bem? E eu vi lá no finalzinho, assim, ele correndão, firme, assim, sabe? Até me emociono, sabe? De você ver teu pai ali, né? Na linha de chegada, chorando aos prantos, porque ele tinha vencido. Que legal. Não fez o melhor tempo, sabe? Daqueles 6 km. Mas ele tinha vencido. O bacana da corrida é que a gente vê que é muito mais uma luta contra nós mesmos, né? Exato. Você vê as pessoas que fazem maratona e tudo mais. Eu tenho um irmão que fez uma maratona agora há algumas semanas, e ele foi lá, eu acho que foi
não sei se foi em Porto Alegre, foi no Rio Grande do Sul, mas eu não lembro qual a cidade. E ele falou, eu fui o penúltimo a chegar. Mas em nenhum momento ele falou com tristeza pra mim. Ele falou, fui o penúltimo a chegar. Eu falei, cara, você correu 42 quilômetros. Caramba. Você já é um vencedor só de chegar. Sim. E é bacana você falar da questão da preparação, né? Você falando me lembra muito um dos filmes da minha infância que me marcou muito, como até pra... que deu um incentivo muito pro esporte, foram os filmes do Rocky Balboa, o filme do Stallone como lutador. Sim. Porque dentro desses filmes, ele tinha 2 momentos muito importantes. O momento do treino, tinha música, tinha muitas situações de treino bem bacana, e depois o momento da luta em si. Mas o treino era algo que a gente lembrava muito. Eu lembro do filme Rocky 4, que aparece as cenas ele indo para a União Soviética na época, indo treinar, correndo na neve, utilizando equipamentos rústicos para poder fazer o treino. E eu, quando como criança, eu me imaginava muito nessas situações, sabe? Como é que eu vou treinar? O próprio filme do Jean-Claude Van Damme, O Grande Dragão Branco, eu lembro que eu era pequeno, foi um filme da década de 80, aparecia muito ele treinando, e eu imaginava muito nessas situações de como é que seria eu conseguir treinar e desenvolver uma habilidade para uma arte marcial, né? Então, a gente conseguindo fazer esse preparo, eu acho que a gente desenvolve muita coisa. Por isso que o incentivo do esporte para a criança, eu acho fundamental. Por mais que ela não vá se tornar uma atleta, por mais que ela não vá seguir carreira, ou depois vai ficar, e não precisa ser necessariamente esporte no sentido que a gente às vezes acaba tentando dividir o esporte e as artes, sendo que quando você pensa, né, que as dançarinas de balé, jazz, hip hop, elas são tão esportistas quanto, porque o nível de treino e de trabalho que elas têm e de preparo físico deixa, né, todo mundo, vamos dizer assim, impressionado o quão atlético é esse treino. Então também é uma espécie de esporte, né? Então eu acho que essa primeira etapa, que é, como eu falei, dos 3 níveis que eu trabalho com o atleta, né? Que, por isso que eu falo, 70% disso é o preparo. Porque no preparo, a hora que você estiver competindo, e a competição, seja esporte ou seja no dia a dia da tua carreira, nas situações mais importantes você vai tirar o que está mais bem treinado. Senão você não vai. Essa história que às vezes as pessoas falam pra mim, do nada eu fui conseguir fazer isso, eu sempre falo, você não foi do nada, isso aí tava lá, isso aí foi construído por você em algum momento. Você talvez não tenha consciência que você construiu isso, porque às vezes a gente constrói certas coisas pra nossa vida devido a situações. Então, eu posso falar por mim, né? Eu acho que muito do que eu desenvolvi como atleta e principalmente depois como lutador, né? Eu sempre fui uma criança pequena, magra. Eu não posso dizer que eu sofri bullying na escola, não diria isso. Mas eu era uma criança que eu teria muita dificuldade para me defender fisicamente das situações que apareciam comigo na escola, né? E o meu irmão mais velho não, meu irmão mais velho sempre foi forte, sempre foi, e ele sempre foi de lidar com as coisas na base da porrada mesmo, né? Então eu lembro uma vez que ele foi fazer intercâmbio e eu fiquei na escola, e aí muitos daqueles que tinham certas desavenças com meu irmão vinham falar comigo, e nunca aconteceu nada nesse sentido, mas eu sempre tinha aquele pé atrás, dizer como é que eu vou me defender caso alguém venha fazer qualquer coisa comigo. E a defesa, eu acho que não é tanto a defesa física no sentido de você agredir ninguém, é muito mais a defesa emocional. Isso, com certeza. Quando a gente trata de bullying, por exemplo, né, eu sou atleta da Gracie Barra, que é a maior escola de jiu-jitsu do mundo. E a Gracie Barra, ela tem um programa anti-bullying que é muito interessante, que a maior parte do programa tem mais a ver com a questão emocional do que a questão física. Porque quando a gente... é interessante de falar sobre bullying, porque ele tem... Vamos primeiro falar assim, quando a gente trata de uma criança... O que acontece com ela quando criança, ele pode se reproduzir depois no mercado de trabalho, mas de forma um pouco diferente, mas esses aprendizados, eles podem servir muito. Uma das coisas que a gente trabalha no bullying muito quando a gente fala com a criança se a criança passou por uma situação de bullying, foi agredida, por exemplo, por outras crianças, fisicamente, se ela demonstrar medo e demonstrar, exemplo, chegou na escola no outro dia e resolveu cortar o caminho, para mudar o caminho, para não passar pelas crianças que fizeram bullying com ela, isso fortalece
a criança que está fazendo bullying, né? E no termo em americano é o bully, né? Que é o cara que pratica o bullying. Ele fortalece essa pessoa, por quê? Porque ela notou que a sua vítima teve medo. Se ela passa sem medo, e nem que apanhe de novo, mas em algum momento tente revidar, ou faça qualquer coisa, e mesmo que apanhe, vai chegar um momento que essa criança vai dizer assim, não dá, dá muito trabalho fazer bullying com essa criança aqui. Eu vou fazer bullying com aqueles que deixam eu fazer e tem medo de mim. Agora, você pegar uma pessoa, um ser que é mais frágil, mas que não para de lutar, é muito cansativo. Então a gente coloca muito essa situação, não que a gente vai incentivar a criança a agredir, mas incentivar, não tenha medo. Fale com os professores, mas não tenha medo. Não tenha medo de, eu sempre passo por esse corredor e o cara tá lá agora. Continue passando pelo corredor. Mesmo que ele faça bullying contigo, você continue passando. Porque é aí que você vai começar a vencer. Aí a gente passa isso pro mercado de trabalho e a gente vê a mesma situação. A mesma situação. Você tem certas situações, você tem certas pessoas ou sejam pares no trabalho ou superiores ou situações que você vai se sentir intimidado e você vai pensar, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou vencer essa situação? No esporte é a mesma coisa. Quantas vezes eu fui lutar e entrei no tatame morrendo de medo do meu adversário? Tem uma coisa que é muito interessante, é uma história que todo lutador de jiu-jitsu conta, e eu acho que todo mundo teve algum momento disso aí. Quando você vai lutar um campeonato, você tá na área de aquecimento, e tem vários atletas se aquecendo, e tem atletas de tudo quanto é categoria. E invariavelmente você olha para um atleta e você fala, esse cara aí me dá medo. Pô, esse cara é grande. Pô, esse cara é forte. Mas ele deve ser mais pesado que eu, né? Ufa, graças a Deus esse cara não tá na minha categoria. Graças a Deus ele não tá na minha categoria. Aí você continua aquecendo, aí chamam você para a área de luta, você chega na área de luta, quem tá ali para lutar com você? O cara que você viu ali na área de aquecimento, que você fala, não é possível que esse cara tenha o mesmo peso que eu. É impressionante como isso acontece. Você parece que é uma sina, você identifica alguém na área de aquecimento que você tem medo e você torce, tomara que não esteja na minha categoria. E é o cara que vai lutar com você na hora que... E aí como é que você faz? Você vai ter que pisar no tatame e vencer isso aí. E a maior parte das vezes você chega e entende que você pode até perder, não quer dizer que você vai ganhar. Mas você perde ou ganha, mas você pensa assim, venci. E quer saber de uma coisa? Ele não era tão intimidador assim. Você vence aquela situação, você passa a dizer, peraí, eu posso mais uma vez, eu posso fazer mais isso. Eu consigo, né? Eu consigo. Você tem. Acho que a adrenalina atrapalha a gente inicialmente, porque a adrenalina ela prepara o nosso corpo para lutar ou para fugir. E como você não está em movimento, a adrenalina ela mexe muito com o teu corpo. Então, teu coração tá vindo na boca e você tem a sensação que você tá ficando, que você vai passar mal. Mas na verdade é o coração já bombeando sangue para você correr ou fugir. Por isso que quando você tá correndo ou lutando ou fugindo, você não sente teu coração. Porque o teu corpo está tão em movimento que ele está em sincronia com o teu coração. Agora, quando você está parado e a adrenalina está preparando o teu corpo, você está com aquele coração que você sente o coração no teu ouvido, né? Você sente o teu corpo amortecendo e muitas vezes você acha que isso é nervosismo, mas na verdade ele não tem tanto a ver com nervosismo, ele tem a ver com um preparo fisiológico para você fazer qualquer coisa. É por isso que quando quando eu falei, né, 70% é treino. Depois, os outros 15% que a gente fala ali, a segunda metade tem a ver com corte de peso para atletas de luta. Ele tem que perder peso e aí quando você faz esse corte de peso, o teu corpo começa a sentir, você está passando fome, então o teu corpo começa a dizer assim, o que está errado com você? E por você achar que tem alguma coisa errada com você, você começa a se questionar por uma série de coisas. Então o meu trabalho com o atleta é muito, esqueça isso. É só o teu corpo pedindo comida. Esqueça. Siga o processo. E a outra parte tem a ver com competição. Quais são as estratégias de competição? E muito disso tem a ver com respiração, para você acalmar o teu corpo. Quer dizer, você está mexendo no teu corpo para afetar a tua mente. E ao mesmo tempo é você entender. É também um processo fisiológico. Eu estou nervoso antes da competição.
não tem problema. A hora que o juiz apitar para começar a luta, ou para começar o jogo, ou para quando você pular, essa adrenalina toda vai ser transformada em movimento. E a hora que for transformada em movimento, você vai conseguir, esse nervosismo vai embora. Agora vamos fazer esse paralelo para uma carreira. É a mesma coisa, às vezes a gente fica tão nervoso, a gente faz tanto, a gente tem tanto preconceito no sentido de imaginar uma série de coisas que, se a gente pensar, vamos respirar. Em parte desse nervosismo é fisiológico, porque o meu corpo, a minha mente, o meu cérebro, ele não está sabendo diferenciar que essa situação é uma situação de trabalho, de uma situação que tem um leão atrás de mim e que eu tô correndo, né? Então ele tá me preparando para o pior. Então, se eu aprender a respirar e me acalmar e aprender a me colocar em movimento, ou seja, o que eu vou fazer? Qual é o meu plano de ação? Movimente-se. Então, o esporte você faz isso literalmente, né? O teu corpo você vai se movimentar. Na carreira, no business, no teu dia a dia, é você pensar muito mais emocionalmente, dizer, ok, eu vou dar movimento para quê? O que eu vou fazer? Qual é o meu plano de ação? Não adianta a gente ficar na arquibancada. Na arquibancada a gente só torce. Eu acabo falando muito isso pro pessoal que trabalha comigo, né? Nisso aqui, você tá na arquibancada ou você tá em campo? Você tá no tatame ou tá na arquibancada? Nervoso posso ficar eu, que tô na arquibancada torcendo por você, porque eu não posso pegar no kimono do adversário e jogar ele lá como você pode. Você tá no tatame. O que você vai fazer? Qual é o teu plano de ação? Nossa. Ficar torcendo só para que o melhor aconteça não vai adiantar nada. Tomara que ele não me derrube, ou tomara que isso não aconteça. Tomara não vai funcionar. Então é interessante quando a gente olha, né, que esse movimento vai fazer com que a gente resolva uma série de problemas que a gente acha que são muito grandes. E que totalmente aplicáveis na nossa carreira, né? Sim. Eu lembro de alguns projetos que me foi passado, assim, ou ideias que eu tive mesmo, e de pensar, poxa, será que eu sou capaz de fazer isso, né? E eu te falo, alguns projetos morreram na minha mente, sabe? Deixei lá fermentando lá e nunca saíram do lugar, por conta de medo, assim, poxa, mas será que eu dou conta mesmo? Será que é viável? Será que é possível? Você cria vários, será? Vários empecilhos, né? Sim, são cenários que você vai criando na tua cabeça que totalmente criados por você mesmo, né? Criados pela sua mente. Que quando você realmente toma a atitude e faz um plano de ação e começa a agir, você começa a ver que, poxa, não é bem assim. Né, funciona diferente, as coisas são de outro jeito, né, você começa a ver também que você tem parceiros também no teu time que vão poder às vezes compensar essa tua fraqueza ali e que você vai poder contar, né, falando, não, mas poxa, eu tenho fulano e tal, ele é um parceiro meu, né, e eu acho que o esporte também, né, agrega muito nesse sentido no sentido de equipes, né, também, né? Eu sei que a luta, né, parece que ser um esporte individual, minha visão, para mim, só parece, porque quando você vê, né, o tatame ali, toda aquela galera em volta ali, você sabe que o cara não tá sozinho. Sim. Né? Sim. Até mesmo quando se vence ou se perde, tá ali os caras ali junto, né? Sim. Então eu acho que esse senso de equipe, de time, é uma coisa muito real dentro do esporte, né? E você vê muito isso também, assim, no teu dia a dia mesmo, até na tua carreira mais corporativa, né? Como que você vê essa questão dos trabalhos em equipe, assim? Uma coisa que é interessante, que a gente imagina, assim, é interessante você ter falado de que um esporte inicialmente parecido como individual, ele não é individual, ele tem uma equipe, e eu sou muito fã dessa ideia, porque eu realmente acredito que a gente nunca consegue chegar a lugar nenhum sozinho. A gente tem esse termo, principalmente no mundo dos negócios, né, self-made, né, o cara ficou bilionário sozinho. Aí você começa a olhar e dizer, como assim sozinho, cara? Ele nasceu numa bolha, ele viveu na bolha e conseguiu tudo na bolha, né? Não tem ninguém. Então a gente começa a olhar que por mais que você faça qualquer coisa, você vai ter pessoas no meio do caminho que vão te ajudar. Então a gente pode ler a história de qualquer empresário bem-sucedido, conhecido como self-made billionaire, e você vai perceber que durante a vida dele, ele
teve contato com pessoas, com equipes que contribuíram de alguma forma para que ele possa crescer. Porque os times, eles vão dar, o mercado ele vai dar sempre um feedback, ele sempre vai dar um retorno. Então, eu acho assim, quando você está na dúvida do que fazer e não sabe o que fazer, faça qualquer coisa. Porque você vai jogar para o ambiente um estímulo e o ambiente vai te dar uma resposta. Então, se você não sabe o que fazer, aguarde o ambiente te dar uma resposta que você vai saber. Eu ouvi uma piada uma vez de um médico que eu achei muito interessante. Ele falou que teve uma vez que ele estava fazendo residência e aí chegou uma pessoa e que estava doente e eles estavam tratando essa pessoa e não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer, não conseguiam identificar o que tinha, não tinha nada. Aí ele disse que teve um residente que chegou e falou, não, eu sei o que fazer. Tome esse remédio aqui, assim, 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 e pode ir para casa, qualquer coisa, se der errado, volte aqui que eu te trato. E a pessoa foi para casa e eles todos perguntaram pro outro residente, né, cara, você também não sabe o que está acontecendo, você não sabe nada. Ele falou, não, eu não sei, mas eu sei que esse remédio aqui vai tratar uma série de coisas. Se não der, ele vai ter problema de fígado. E de fígado eu entendo. Então daí quando ele chegar, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Então assim, né, tirando a questão ética para de lado, né, que a gente pensa assim, mas é bacana a gente pensar nesse sentido que você tem que fazer qualquer coisa para que você tenha mais dados, mais respostas. E o time, ele te dá muito isso. Porque você ganha muito feedback das pessoas que estão à tua volta. Primeiro que eu penso o seguinte, uma equipe toda, uma das coisas que, a principal, uma vez me perguntaram, né, você trabalha muito com atleta individual, você já trabalhou com equipes? Eu falei, já trabalhei com equipes, mas o que é importante dentro da equipe, um dos passos mais importantes da equipe é você botar todo mundo na mesma página em termos do que todos querem. Você tem que estar todo mundo na mesma página, todo mundo tem que ter, vamos dizer, hoje o termo está muito utilizado de forma até meio banal, mas todo mundo com o mesmo propósito, né? Porque quando você está todo mundo voltado para o mesmo propósito, você resolve uma série de distrações. Porque a maior parte das distrações quando envolve equipe são pessoas remando para lados opostos. Então, quando você tem pessoas remando para lados opostos, você tem uma distração muito grande dentro da equipe, porque você tem um conflito. E esse conflito, dificilmente você vai conseguir fazer com que o time consiga tomar decisões coerentes, porque eles não concordam nem para que lado eles vão, como é que eles vão tomar a decisão coerente. Então, eu acho que essa questão de equipes é muito importante para você pensar. Vamos pensar aqui, olha, o futebol, que é um esporte muito famoso no Brasil, o esporte mais famoso do Brasil, a gente tem grandes exemplos de times às vezes com nomes de atletas muito bons, craques de bola, mas que não conseguem jogar junto. Né? Você não consegue ter uma equipe coesa que consiga jogar. E às vezes você tem times que não têm grandes estrelas, mas que como uma unidade joga muito bem. Então essa é uma questão, mais uma vez, no esporte isso fica óbvio muito rápido. Você está assistindo o jogo e você vê isso muito rápido. Dentro de uma empresa, quanto mais gente tem, mais difícil é para você ver. Porque muitos departamentos não se conversam inicialmente porque não tem um ponto muito específico dentro do business ali que faça esses departamentos conversarem. Mas eles afetam todos os outros. Então, se você não tem todo mundo na mesma página, ou se as pessoas dos departamentos não sabem para onde a empresa está indo, é difícil. Por isso a importância dos líderes dentro da empresa é dar o tom da visão. Porque para onde é que nós vamos? O que está acontecendo com isso aqui? Por que essas decisões estão sendo tomadas? Qual é o impacto disso na vida de todo mundo? Porque todo mundo vai ser beneficiado ou prejudicado por uma decisão. Como um técnico de futebol vai dizer, esse atleta aqui eu vou deixar no banco agora. Pô, mas ele é o melhor jogador do time, ou ele é muito bom, sim, mas eu tenho um plano. Agora, se ele não conta que ele tem um plano, fica só a ideia de que colocou o jogador no banco. Aí metade do time tá contra porque queria o cara jogando. A outra metade tá feliz porque não gosta. Então, você consegue perceber rapidamente se o time vai para frente ou não pela forma como os atletas se dão.
Voltando até um pouco sobre, porque a gente falou sobre tomada de decisão, é uma das coisas que a gente consegue ver muito. A gente tem essa ideia de que nós podemos separar as áreas da nossa vida, né? E de certa forma a gente faz isso de forma muito mais didática do que prática. Então quando a gente fala, eu tenho que ter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a gente faz de forma didática na nossa cabeça e ajuda a gente poder também concentrar na nossa família quando a gente está em casa e concentrar no trabalho quando a gente está trabalhando, mas nós somos uma pessoa só. Então, por mais que eu me dedique aos meus filhos quando eu estou em casa, eu não deixo de ter as minhas preocupações do trabalho de alguma forma, né? Agora, esse tipo de coisa, quando a gente entende isso, a gente consegue fazer certas previsões. Eu gosto muito de ver como são as tomadas de decisão de um atleta fora de campo, para eu entender como é que ele vai ser dentro de campo. Nossa. Né? Atletas que tomam decisões ruins fora de campo vão tomar decisões ruins dentro de campo. Não tem como. Ele pode ser a maior parte do tempo, ele pode tomar decisões boas. Mas a hora que realmente precisar, o cobertor vai ficar curto. Sabe aquela história? Então vamos pensar assim, quando você fala agora tá chegando a Copa do Mundo, tá? Se você tem um atleta que fora de campo toma decisões ruins, a hora que chegar no momento crucial dentro de uma competição de alto nível, isso vai ficar difícil. Então, você consegue perceber. Eu lembro muito, uma vez eu vi o Colin Cowherd, que é um jornalista esportivo dos Estados Unidos, ele estava falando do Baker Mayfield, que era um quarterback do time de futebol americano do Cleveland Browns. E aí ele falava, eu não gosto do Baker Mayfield, não como pessoa, mas eu não gosto dele porque ele toma decisões ruins fora de campo. Ele não vai tomar decisões boas dentro de campo. E, dito e feito, ele não tomava decisões boas dentro de campo. A gente não consegue dividir. A nossa tomada de decisão tem um parâmetro por trás. A gente tem toda uma base que faz a gente tomar decisões. Então, quando a gente trata de equipes, é a mesma coisa. A equipe que não é coesa em situações... Os Navy SEALs, que são aquela grupo de elite da Marinha Americana, eles contam muito essa história de que quando eles têm uma equipe, né, você imagina, essa equipe ela vai fazer operações fora do país, em território hostil, e que tem consequência de vida ou morte. Esses caras podem não voltar para casa, dependendo da situação, né? E aí, o que eles fazem muito quando eles montam um time? Esse time vai ficar 3, 4 meses trabalhando junto. A primeira coisa que eles fazem é levar todo mundo pro bar. Por que bar, bebida alcoólica? Não precisa ser necessariamente, mas eles levam pro bar, porque eles sabem o seguinte, que numa situação de descontração, todas as dificuldades vão aparecer. Ou seja, eles estão da mesma forma que a gente está fazendo aqui a metáfora do esporte pro mundo corporativo, eles estão encurtando o terreno para que os conflitos apareçam de imediato. Nossa, incrível. Você tem que aparecer de imediato. Por quê? Porque esses caras vão ter que operar como uma unidade. Esses caras, eles vão entrar em território hostil, eles vão ter que trabalhar e eles vão ter que confiar um no outro. Ou uns nos outros. E como é que você vai fazer isso? Você vai mandar os caras pro Oriente Médio e descobrir lá na hora que você tá na operação que um tem rixa com o outro porque um é coxa, o outro é atlético? Não dá. É um risco muito grande para você correr quando você tem vidas em jogo. Quando a gente fala de flow, por exemplo, que é esse conceito de alto desempenho, seja no mundo dos esportes, como no mundo corporativo, eu gosto muito do Steven Kotler, que é um grande pesquisador do flow, que ele pesquisou o flow em atletas de esportes radicais. Porque ele fala assim, no basquete, se o atleta não entrar em flow, ele vai errar a cesta, vai perder, vai ficar triste, pode perder dinheiro, mas ok. Agora, um atleta de esporte radical que tá pulando do alto de um prédio com um aparato que ele vai parecer mais um morcego e que ele precisa depois, num tempo certo, soltar um paraquedas para funcionar, ou ele entra em flow ou ele morre. Nossa. Então ele estudou muito a questão do flow com atletas de esportes radicais, porque se o cara vai surfar Mavericks, ele tem que entrar em flow. Ele corre o risco de morrer, ele não sai daquela praia se ele vai surfar ondas daquele nível.
Então, é esse tipo de coisa que os Navy SEALs também, eles tornam mais curto. Se a gente tá falando que o esporte em si, ele deixa curto essa questão pra gente entender pro nossa vida em geral, existem situações mais curtas ainda. Então, um time, ele tem que tomar decisões corretas fora de campo para tomar dentro de campo, ou fora da empresa para tomar dentro da empresa. E aí a gente começa a olhar que se não tá todo mundo na mesma página, se a gente até para a gente trazer bem o conceito do que eu tô querendo dizer, o Los Angeles Rams é o time de futebol americano que eu torço. Uhum. Eu acompanho futebol americano até exame médico de jogador do time adversário. Eu acompanho tudo, absolutamente tudo. E eles foram campeões no último Super Bowl. Tá? Uhum. E eu lembro que no período dos playoffs, muitos questionavam esse time, se ele ia chegar ou não. E eu comecei a acreditar que eles iam chegar, não só como torcedor, que você está sempre acreditando, mas eu comecei a, de fato, achar que eles tinham grandes chances de ganhar, quando eu vi a entrevista dos jogadores e os repórteres perguntavam para o jogador, por exemplo, para o Aaron Donald, que é um grande jogador, e falava assim: Aaron, por que você quer ganhar o Super Bowl? E ele dizia: eu quero ganhar porque o Jalen Ramsey, porque o Cooper Kupp, porque o Matt Stafford, ele citando seus colegas, esses caras merecem. Eu quero ganhar porque eles se dedicam. Nossa. E aí chegava pro Cooper Kupp e ele dizia: eu quero ganhar pelo técnico Sean McVay, que é um cara que merece. Então você começava a ver que eles estavam fazendo não só por eles. Nossa, incrível. Eles estavam fazendo pelo outro. Ele fala: claro que eu quero ganhar, eu não tô, mas eu quero ganhar porque o cara que tá do meu lado merece. Eu vejo ele todo dia aqui treinando, se dedicando, eu vejo ele com a família, ele é um cara que merece ganhar, e eu vou jogar pra ganhar por ele. Uma sintonia, né? A hora que a gente tem um time fazendo isso, você tem grande chance de vencer. Se você tem um time que ele tá querendo saber só quantos seguidores no Instagram ele vai ter, qual é o patrocínio que ele vai ganhar, como é que ele vai aparecer, nós temos um sinal de alerta. Uhum. Agora, se você tem um time que quer ganhar, lutar, jogar pelo outro, aí você tem um time imparável. Porque acontece na nossa vida geralmente, as pessoas falam mal da gente ou nos tratam mal, a gente fica quieto. Uhum. Tratam o nosso familiar, um amigo, a gente fica louco. Sim, é verdade. Até esses tempos, só levando um pouco pra vida pessoal, né? Eu casei recentemente, né? Ah, parabéns. Obrigado. Eu casei em julho. E conversando com um colega meu, com um amigo nosso e tal, daí a gente tava falando, né, sobre essa questão de vida profissional, questão financeira, tudo mais. Ele falou: cara, é impressionante como a tua vida profissional e a tua vida financeira deslancha, digamos assim, a partir do momento que você casa. Sim. Porque você não luta mais só por você. Correto? É porque tem a tua esposa, sim, né? Dependendo do caso, tem seus filhos. Sim. Né? Tem muito mais por quem lutar do que você mesmo. É isso aí. Né? Acho que é bem isso, né? Sim. De um time, né? E querendo ou não, né? A gente desenvolve de uma maneira incrível, né? Quando a gente começa a ter essa visão de equipe, de time, como a gente cresce, né? Acho que quando você se desenvolve muito a partir do seu time. Sim. Né? Então, tem no nosso time ali, tem pessoas mais jovens, que a gente se desenvolve também absurdamente, porque é uma visão diferente, é uma coisa que você não está acostumado a olhar, você vê de uma maneira diferente as coisas, e a pessoa: não, mas olha isso aqui, e você fala: caramba, olha que interessante isso. Sim. Ou também pessoas mais velhas também, que mostram para você um sentido muito mais profundo daquilo que você está fazendo. Enfim, acho que até mesmo essa diferença que as pessoas têm, por elas serem diferentes por si só, não diferenças maiores, assim. Sim. Não, diferenças... Eu, você, sim, indivíduos, cada um com a sua subjetividade ali, né? E essa pluralidade de um time real, cara, é incrível, né? Ela é muito exponencial, né? As possibilidades. Né? A gente cresce muito, né? A gente aprende muito e com o tempo a gente fica com um pouco daquilo que as pessoas trouxeram. Cada vez que eu falo de time, eu lembro muito aquela frase do Antoine de Saint-Exupéry, né? Foi o escritor do Pequeno Príncipe, que ele dizia: as pessoas, ele fala: as pessoas que passam por nós nunca estão sós.
né? Deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E então a gente não percebe que cada contato que a gente tem com pessoas, por menor que seja, fica um pouco. Fica um pouco de nós com eles e deles com a gente. A gente vai deixando, eu acho que uma das coisas que a gente vai fazendo quando a gente vai amadurecendo, voltando a essa questão do amadurecimento, né, a gente vai deixando de ter tanta certeza. Eu acho que é uma característica que eu noto, assim, agora que eu tô principalmente num ramo de startups, que eu trabalho com muita gente mais jovem que eu, né, não que eu seja muito velho, mas 41 anos para uma startup que tem gente de 20 e poucos, é uma discrepância grande, né, e eu noto que eu acho que você vai ficando mais velho, você vai tendo menos certeza, não que você vai duvidando de você, mas você vai pensando assim, eu acho que bom seria isso, mas estou aberto a ouvir outras situações, né? Quando você é mais jovem, você às vezes fala, não é isso, e cara, tem certeza, vai dar certo, e tal. E também eu acho que é importante aquela história, esse jogo entre juventude e vamos dizer, a sabedoria dos mais velhos, né? Então agora falando daquelas pessoas já de 50 e poucos, quase 60, 70, que passaram por muita coisa também, e trazem muita coisa da sua vida, e que às vezes a gente pensa que não vai passar, e depois a gente se nota passando por situações similares e lembrando, né? Pô, ó, fulano tinha dito isso pra mim e eu achei que ia ser diferente comigo e tal. Então eu acho que essa é a questão que o time ajuda, né? A vida, eu vi um cara hoje de manhã falando, eu vi aleatoriamente, eu tava passando na rua e eu vi o cara falando pra umas pessoas, ele falou assim, a vida não vem com manual, mas vem com mãe, então serve pra você fazer, mas vamos agora tirar a palavra mãe, mas vem com amigos, vem com pessoas, ela não vem com manual, mas vem com pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco de tudo aquilo que a gente tá passando. Porque a gente passa por situações diferentes na vida e a gente talvez não saiba lidar com aquilo, mas a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai construindo a nossa forma de ser baseada naquilo que as pessoas à nossa volta nos passam, deliberadamente ou não. Às vezes você tem aquelas que querem mesmo ser um mentor e tal, e tem aquelas outras pessoas que te ensinam porque te ensinam às vezes sem querer, seja um adversário, seja uma pessoa que tá ali só falando aleatoriamente sem nenhuma pretensão de te ensinar nada, mas você acaba captando, porque tem muito a ver também com os olhos do observador, né? Sim, é verdade. Então você, às vezes você tira muito mais lição de uma conversa, né? Aquela história, o diálogo entre o sábio e o tolo, o sábio aprende muito mais. Porque ele não é porque ele não ensina o tolo, mas é porque ele tem o poder de observação muito maior. Sim, é verdade. Então você vê o que eu acho fantástico de pessoas em geral é a capacidade da pessoa sábia, né? A capacidade de ficar quieta em situações que geralmente nós iríamos falar um monte e tal, e a pessoa resolve calar. O momento agora não é de falar. O momento agora é de ficar quieto. O momento agora é de segurar a minha língua e não falar. E a maior parte das vezes isso se torna a decisão correta, porque você não gerou conflito, você preferiu ter segurança na relação social do que você simplesmente contar a tua história. Né? Eu vi um meme um dia desses que tá dizendo, tinha um cara fazendo alguma coisa e apareceu uma pessoa dizendo, pô, mas isso aí tá horrível, e aí aparece o cara, só um pouquinho, vou corrigir isso aí, põe um balão de pensamento na frase da pessoa, né, dele, pronto, agora tá muito melhor, né, ou seja, você pode até achar que tá horrível, mas precisava de fato falar que tava horrível, de graça, só porque a gente vê muito hoje isso nas redes sociais, né, as pessoas se atacando de graça. Sim. Porque você não pensa igual. Você não pensa igual, você tem e às vezes a pessoa não tá também, ela não tá lutando por nada, ela tá ali, ela só simplesmente decidiu entrar ali e fazer um comentário maldoso porque pensa diferente. E tudo bem. E você fala, caramba, tudo bem, você é diferente, não tem. Então eu acho que nesse momento a gente vai tomando decisões melhores. Eu acho que se a gente pudesse pensar nessa questão, né, eu acho que o esporte tem muito isso, tomada de decisão, que tem a ver tanto no nível individual como no nível coletivo,
que faz com que a gente tenha resultados melhores. E se a gente tem resultados melhores, claro que nós somos mais eficientes, a nossa produtividade é melhor, porque se a gente está tendo feedback positivo de muita coisa, ou mesmo negativo, a gente consegue fazer ajustes, porque a gente está aberto a fazer ajustes, e aí a gente consegue andar melhor, né? Nossa, perfeito. Acho que essa nossa conversa aqui foi muito enriquecedora, agradeço muito a sua presença, Pato, nossa, foi demais mesmo. Enfim, quero aproveitar e deixar o convite para vocês estarem assistindo os nossos Nepcasts que a gente tem realizado, a gente tem feito vários assuntos muito legais e hoje a gente aprendeu um pouco como o esporte pode nos ensinar muito na nossa carreira, no desenvolvimento da nossa carreira, de como que eu posso ser um profissional melhor, como que eu posso desenvolver meu senso de time, de equipe, e assim por diante, tomada de decisão, maturidade, tanta coisa que a gente conversou aqui hoje. Muito obrigado, Pato, novamente, e quem sabe a gente pode, às vezes, também fazer um outro podcast, claro, outros assuntos tão importantes sobre liderança, talvez, sim, né, que, poxa, tem muita coisa para falar de liderança quando a gente fala de esporte também, sim, né? Mas agradeço a sua presença. Eu agradeço pelo convite, Vitor, e agradeço também a professora Elaine, que não pôde estar aqui, mas que também tem um papel fundamental, né, em todo esse trabalho que vocês fazem. Eu agradeço a FAI por todo o trabalho que a FAI tem feito para desenvolver alunos, pessoas em geral, e claro, fico à disposição. Conversar sobre esses assuntos que deixam a gente e deixam as pessoas melhores é sempre bom, porque a gente sempre aprende com isso, a gente sai melhor do que entra, e por que não, né? Fico à disposição sim, muito obrigado.